Esse é o Pizza Inteligente, e no episódio de hoje, com 1 hora de duração, mostrarei alguns momentos emocionantes de animais que foram filmados. Aborígenes caçando elefantes, búfalos, leões e cobras, batalhas de crocodilos, felinos selvagens e primatas, armadilhas inteligentes de predadores e plantas devoradoras de animais. Isso e muito mais esperam por você nesse episódio. Sente-se, relaxe e vamos nessa! Elefante. Nossos ancestrais distantes caçavam mamutes em busca de carne e peles quentes. Muitos séculos se passaram, mas pouco mudou em algumas partes do mundo. Pigmeus africanos caçam elefantes. Eles não são mamutes, é claro, mas tenho certeza que se esses gigantes peludos não estivessem extintos, os pigmeus lutariam com eles também. Como regra, eles usam lanças afiadas ao caçar elefantes. Caçam em grupo. É impossível derrotar um elefante sozinho. Os pigmeus afastam o elefante do rebanho ou rastreiam um elefante solitário que se afastou. Enquanto os caçadores distraem o gigante, um dos pigmeus se aproxima e enfia uma lança em sua barriga ou pata. O elefante pode então ser morto no local, jogando lanças afiadas e pedras nele. O elefante tem que ser atingido por muitas lanças para ser derrubado, então a luta dura muito tempo. Às vezes pode durar dias. Os pigmeus memorizam o elefante ferido, o seguem e o esgotam, ferindo as patas do gigante cansado. Depois disso eles abatem e a carne é seca ou assada. Os pigmeus não cozinham carne de elefante. Búfalo. Da mesma forma, os caçadores africanos lidam com búfalos. Eles se escondem no mato, esperam por uma manada de búfalos. A principal tarefa é afugentar um gigante de seu rebanho e tentar fazê-lo para que os outros não percebam o desaparecimento. Afinal, os búfalos são muito amigáveis e sempre tentam ajudar seus congêneres. Normalmente, os aborígenes afugentam os búfalos que correm no final do rebanho atirando lanças neles. A técnica de arremesso dos aborígenes foi levada à perfeição, e as lanças são incrivelmente afiadas, então com alguns arremessos certeiros eles podem perfurar a pele do gigante. Então acontece a mesma coisa que com o elefante. O búfalo é recheado de lanças e quando o animal enfraquece, os caçadores se aproximam e o matam a uma distância confortável. Elefantes e búfalos são presas difíceis. Esses animais são grandes e bastante perigosos, mas que tal caçar um verdadeiro predador, como o rei da selva? A esse respeito não há igual à tribo Maasai, os aborígenes da África Oriental. De um modo geral, os Maasai não caçam leões de propósito. Geralmente se trata de caça quando o leão ataca seu território ou gado. Os Maasai respeitam muito seu gado, pois os animais domésticos são seu ganha-pão. E é por isso que os aborígenes se vingam ferozmente de cada um deles. Os Maasai caçam em grupos e usam lanças como arma, como quase todos os outros aborígenes. Os guerreiros podem caçar assim que vem um leão ou podem caçar atrás dele. Às vezes os Maasai caçam em terreno alto para impedir que o leão suba e às vezes seguem em frente. A multidão Maasai corre para o leão e joga lanças, gritando. Se o leão estiver sozinho, não se sairá bem contra tal grupo. O rei da selva pode tentar atacar o muro vivo dos nativos, mas será recebido por pontas de lanças. Aliás, os Maasai não comem carne de caça, então eles caçam leões principalmente por vingança. Bem, ou eles podem tirar sua crina, cauda e garras, que se tornarão os ornamentos dos caçadores. Cobras. Nem todos os aborígenes usam armas perigosas quando caçam. Os aborígenes da tribo Irula, por exemplo, caçam praticamente com as próprias mãos. O fato mais surpreendente é que o principal objeto de sua caça são cobras venenosas perigosas. Os membros dessa tribo indígena caçam répteis não por sua pele ou carne, mas pelo valioso veneno, que é usado em sua medicina. Como geralmente é o caso, a caça ocorre em grupos, embora às vezes o povo Irula cace sozinho. Eles encontram a toca em que a cobra vive e em seguida com um bastão ou com as mãos os nativos alargam a entrada da toca. Logo a cobra se aproxima da saída. Não resta nada a não ser sair, e aí os nativos pegam e colocam em uma sacola. Em um dia o povo Irula pode pegar cerca de 15 cobras venenosas. A propósito, eles pegam principalmente cobras reais, as maiores cobras venenosas do planeta. Claro, mesmo um mestre experiente pode ser mordido por uma delas, mas nesse caso o povo Irula tem um antídoto, que eles fazem a partir de folhas e raízes secas do solo. O povo Hadza, que vive no norte da Tanzânia, caça de maneira semelhante. O principal alvo desses nativos são os porcos-espinhos. Esses roedores espinhosos vivem em tocas, assim como as cobras, então o princípio da caça Hadza é semelhante ao do povo Irula. Tendo encontrado uma toca, os nativos primeiro a examinam com uma vara. Se eles percebem que um porco-espinho está dentro, eles alargam a toca e literalmente entram. Eles podem caçar com as próprias mãos ou usando uma vara curta e pontiaguda. Depois de um tempo, um aborígene sai e um porco-espinho derrotado está em suas mãos. No entanto, às vezes o caçador determina a localização do porco-espinho na toca, sai e faz uma segunda seiva, para que haja menos barulho.
para que o porco-espinho possa ser capturado sem entrar lá novamente. Mas por que caçar porcos-espinhos? Esse animal é espinhoso e obviamente não é adequado para comer. Mas o povo Hadza não pensa assim. Eles se tornaram peritos em massacrar esses roedores e cozinhá-los no fogo. Como eles dizem, caçar porcos-espinhos também é inteligente. É muito mais eficiente gastar 1 hora para tirar o roedor do buraco do que esperar meses para a colheita. Embora muitas tribos ainda caçem animais, isso não significa que todas odeiem animais. Desde os tempos antigos, os aborígenes de muitas tribos rezavam literalmente para certos animais, e algumas ainda o fazem hoje. Fique ligado para saber mais sobre os animais que diferentes povos aborígenes consideram suas divindades e patronos. Em geral, a veneração de animais é chamada de zoolatria ou animalismo. Todo mundo conhece pelo menos um exemplo de animalismo. Se você pensa em gatos e nos antigos egípcios, está certo. Eles eram reverenciados no Egito, mas não em todos os lugares. O povo de Mênfis, por exemplo, honrava o touro. Em Edfu e Letópolis, eles honravam o falcão, mas os gatos eram adorados em Bubastis. Daí o nome da deusa Bast, que foi retratada com a cabeça de um gato. Vaca! Quanto ao presente, pessoas de tribos indianas, por exemplo, ainda veneram a vaca. Alguns aborígenes adoram literalmente as vacas, embora o culto da vaca seja uma característica peculiar de toda a Índia como um todo. O respeito que os indianos têm por essas criaturas com chifres é tão grande que quando uma vaca anda na estrada, tanto pedestres quanto carros, incluindo policiais e ambulâncias, dão passagem a ela. Elas andam livremente pelas ruas e os moradores as alimentam quando precisam de apoio de um poder superior para algo importante, como antes de uma cirurgia ou exame. Além disso, o leite de vaca é considerado um produto particularmente puro e é usado em rituais religiosos hindus. Cobras! As cobras não são tratadas pior pelos indianos. Sim, aborígenes como Irula as capturam e obtêm seu veneno, mas em geral as cobras são objeto de reverência na Índia. Essa atitude em relação a esses répteis tem suas raízes na religião. Os indianos antigos acreditavam nas nagas, criaturas míticas semelhantes a cobras com corpo de cobra e cabeça de homem. Em homenagem aos nagas e seus parentes mais próximos, as cobras comuns, templos foram construídos e continuam sendo construídos. As cobras são adoradas do outro lado da terra. Desde os tempos antigos, por exemplo, o povo Hopi considera as cobras como símbolo de fertilidade. Eles consideram as cobras seus irmãos e confiam nelas para trazer suas orações por chuva para o submundo, onde os Hopi acreditam que os deuses e espíritos de seus ancestrais vivem. Crocodilo. Os crocodilos, apesar de todo o perigo, são reverenciados como cobras. As tradições remontam a um passado distante. Mesmo nos dias do Antigo Egito, os crocodilos eram animais sagrados. Os egípcios adoravam Sobek, o antigo deus egípcio da água e do transbordamento do Nilo, que estava associado aos crocodilos. Os egípcios acreditavam que ele repelia as forças das trevas e era o protetor dos deuses e pessoas. A tradição ainda persiste. Tribos na África Ocidental consideram os crocodilos como deuses. Os aborígenes, assim como pessoas comuns da Mauritânia, que vivem lado a lado com os crocodilos da África Ocidental, os protegem e preservam. Isso se deve à crença de que não apenas os crocodilos precisam de água, mas a própria água precisa de crocodilos. Então, se eles desaparecerem, a água também desaparecerá. Os crocodilos são muito reverenciados em Burkina Faso e Gana. Existem até lagoas que abrigam crocodilos sagrados. Para os locais, esses répteis são uma espécie de detector de mentiras. Se alguém é suspeito de trapacear, ele ou ela é convidado a ir até a beira do lago. Os nativos locais têm certeza de que os crocodilos definitivamente atacarão o mentiroso e não machucarão a pessoa honesta. Urso. Incrível força, poder, velocidade, imprevisibilidade, essas qualidades do urso têm sido uma fonte de admiração e respeito por séculos. Não admira que desde os tempos antigos os ursos foram reverenciados por muitos povos e tribos. Mesmo na Rússia antiga havia uma espécie de culto ao urso. O urso também é reverenciado em nosso tempo. Os Evenks, por exemplo, o povo indígena da Sibéria, adoram um urso, chamando-o de avô ancestral. Os etnógrafos observaram repetidamente que os Evenks dão festas com danças redondas, canções e orações. Muitas tribos indígenas, assim como os povos que vivem no Alasca, têm medo dos ursos. Para todos eles, o urso é, se não uma divindade, pelo menos um animal sagrado. Algumas tribos da África veneram e adoram os crocodilos. Mas os seguintes protagonistas desse episódio não retribuem esse sentimento. Leões e tigres, hipopótamos e elefantes, lontras e até um gato doméstico. Todos esses animais não mostraram respeito e, de forma espetacular, colocaram o réptil em seu lugar. Leões. Um dos adversários mais perigosos que um crocodilo pode enfrentar é um leão. Ambos são predadores, mas há muitos casos conhecidos em que os leões conseguiram vencer uma luta com o réptil dentuço. É claro que em tais situações, os formidáveis predadores da savana costumam levar uma surra.
Via de regra, em uma luta violenta entre um crocodilo e um grande felino, o primeiro tem mais chances de vencer se a ação ocorrer na margem de um lago, onde o crocodilo pode atrair o leão para lá e arrastá-lo para a água. Além disso, os crocodilos são capazes de se mover muito mais rápido na água. Os leões, por outro lado, usam todo o seu poder e derrotam os crocodilos com mais frequência em terra, onde podem facilmente evitar ataques porque fora da água os crocodilos não são muito ágeis para reagir a um felino furioso. No vídeo você pode assistir como 3 leões saltam sobre o réptil, e parece que o jogo para ele logo terminará, porque é óbvio que o crocodilo mexeu com os oponentes errados. Mas o animal acaba por ser um osso duro de roer e consegue afastar os grandes felinos e combatê-los. Bem, obviamente o crocodilo não conseguiu comer. No próximo vídeo, um grupo de leões está ocupado comendo, mas outro predador aparece no horizonte e também quer comer. Mas esse empreendimento falha miseravelmente, pois a concentração de leões em um só lugar está fora dos gráficos. O crocodilo desiste e nada para longe. Tigre. Os tigres não são predadores terrestres menos perigosos. Assim como no caso entre leões e crocodilos, é melhor que os répteis não encontrem esses felinos em terra. Basta olhar para essa filmagem. Mesmo que a luta ocorra no território costeiro, o crocodilo praticamente não tem chance. Na melhor oportunidade, o tigre corre para as costas do réptil e o ataca. Hipopótamos. As lutas entre crocodilos e hipopótamos podem ser extremamente violentas. Embora os crocodilos tenham dentes bastante afiados, um hipopótamo pode facilmente morder e esmagar seu oponente com a boca. Não é à toa que os hipopótamos são conhecidos como os animais mais perigosos da África. Na natureza, o hipopótamo adulto tem poucos inimigos. E se estamos falando de vários hipopótamos ao mesmo tempo, quase qualquer força é inútil contra eles. Durante um dos passeios no Parque Serengeti da Tanzânia, testemunhas oculares conseguiram filmar um fenômeno incomum. Um crocodilo de alguma forma conseguiu entrar no meio da lagoa, onde havia várias dezenas de hipopótamos. Obviamente, o crocodilo superestimou seu poder e não considerou a superioridade numérica dos hipopótamos que vivem lá. O intruso foi repetidamente jogado de um lado para o outro, mordido e pisoteado. E não se sabe exatamente como a luta terminou e se o crocodilo conseguiu fugir dos hipopótamos furiosos, mas ele levou uma boa surra. Búfalos. Você acha que um crocodilo não ousaria atacar uma presa do tamanho de um búfalo adulto? Você está errado. Os crocodilos são capazes disso, querendo obter seu cobiçado pedaço de carne. Mesmo que atacar um búfalo adulto seja um grande risco para qualquer animal, incluindo leões e crocodilos. Essa filmagem mostra um crocodilo esperando o momento certo para atacar uma manada de búfalos bebendo pacificamente em um lago. O crocodilo consegue, claro, esquece a refeição. Elefantes. Elefantes definitivamente não são o tipo de animal para atacar quando você está com fome. Todo mundo sabe que eles são os maiores animais terrestres da Terra. O peso médio de um elefante africano macho adulto é de 6 toneladas. No entanto, isso não impede os crocodilos. Um bom exemplo é essa filmagem, que foi feita no rio Luangwa, que flui na África. Um crocodilo atacou um elefante que veio ao rio com seu bebê para tomar água. O predador impiedosamente afundou seus dentes na tromba do elefante. Por um momento parecia que estava prestes a arrastar o elefante até o rio. No entanto, o elefante ainda conseguiu ficar de pé e ganhar vantagem. Tendo aceitado a sua derrota, o crocodilo abriu a boca e desapareceu na água. Testemunhas oculares relataram que a elefanta não ficou muito gravemente ferida, e no dia seguinte retornou à mesma margem no rio Luangwa junto com seu filhote. E essa filmagem mostra o jovem elefante parado na água, quando um crocodilo está segurando ele pela tromba. Os crocodilos conhecem o ponto fraco dos elefantes e costumam agarrar-se à tromba. No entanto, o réptil não levou em conta que o mesmo corpo de um pequeno elefante é grande demais para ser arrastado para a água. O elefante simplesmente joga o predador para longe e vai embora. Ok, todos esses momentos com elefantes, tigres, leões e hipopótamos podem ser atribuídos ao tamanho dos oponentes. No entanto, mesmo pequenas criaturas podem resistir a um crocodilo. Fique ligado para ver crocodilos e babuínos se confrontando. Aprenda sobre os detalhes das batalhas de cobras e jacarés e veja como um gato doméstico subjugou o réptil mais perigoso do mundo. Babuínos. Os babuínos são criaturas de adaptação rápida, leves e ágeis encontradas em muitas partes da África. Eles nunca vivem sozinhos e, em caso de perigo, membros da mesma tropa imediatamente se ajudam.
Nessa filmagem, vemos que um crocodilo agarra um filhote de babuíno, mas sua mãe imediatamente pula no crocodilo e não desiste até que o réptil libere o filhote. Infelizmente, o crocodilo era muito forte. A mãe reagiu, mas foi embora com o filhote ferido. No vídeo, você pode ver uma tropa de babuínos tentando dominar um crocodilo. Observe que nem todos os babuínos são corajosos o suficiente para pular no réptil, mas alguns são mais determinados. Uma vez que eles atacam um inimigo, outros também já se juntam à loucura geral. Javalis. Os javalis são animais fortes, onívoros e, o mais importante, bastante rápidos. No caso de um ataque, as presas dos machos adultos podem causar ferimentos graves. Mas um javali tem alguma chance de ganhar uma luta se encontrar um crocodilo no caminho? Eu já disse que o crocodilo é forte o suficiente se o confronto ocorrer perto da água, mas em terra suas chances caem drasticamente. Nesse vídeo, o crocodilo sai da água para a costa e se aproxima dos filhotes de javali que estão andando pacificamente em seu caminho. O crocodilo parece conseguir agarrar um deles e escapar, mas os adultos vêm em socorro e impedem que o crocodilo se aproxime dos filhotes. O réptil não tem escolha a não ser deitar e não se mexer. Piton. As pitons podem subjugar presas enormes. Elas se enrolam em anéis em torno de suas presas e começam a estrangulá-las. Portanto, escolhê-las como presas é uma aventura perigosa. Mas os répteis dentuços não se importam com isso. Essa filmagem mostra uma piton e um jacaré lutando na água. No entanto, parece mais um balé aquático do que uma luta, pois os animais mergulham dentro e fora da água. A cobra se enrola em torno do jacaré e parte de seu longo corpo acaba na boca do dentuço, privando-a de uma luta completa. Mas não parece que o jacaré queira cravar os dentes no corpo da cobra. Os animais parecem ter se levado a um beco sem saída nessa luta. Mas as últimas imagens são um verdadeiro problema. Veja isso. A filmagem mostra uma piton tentando engolir um crocodilo vivo. O réptil faz repetidas tentativas de se libertar, mas o aperto da cobra é tão forte que quase não há chance. A certa altura, o crocodilo quase conseguiu escapar do abraço, mas a piton ainda levou vantagem. De acordo com testemunhas oculares, a batalha durou 5 horas. Lontras. À primeira vista, as lontras parecem encantadoras e inofensivas, mas isso é apenas à primeira vista. Na verdade, elas são criaturas bastante poderosas e podem lutar contra muitos animais. O que acontece se um crocodilo entrar em uma briga com uma lontra? Um crocodilo definitivamente ganha, pode-se dizer. Mas acontece que esse não é o caso. Esse vídeo captura lontras de Singapura atacando um crocodilo em massa. E assim elas expulsaram ele de seu habitat. Essas criaturas aparentemente fofas trabalharam de forma bastante clara e coerente, o que não deixa de me surpreender. Gatos. Sim, isso mesmo, gatos. Gatos domésticos não são os grandes felinos de que falei antes. Basta olhar para a forma como o animal nesse vídeo confronta o crocodilo. O réptil vira-se bruscamente para o gato, mas o peludo se levanta, se ergue, assusta o crocodilo e observa orgulhosamente, sem esquecer de lhe dar um tapa na cara. Esse é o poder do gato em ação. Nesse vídeo, o amigo de 4 patas do homem parece hipnotizar o crocodilo para deixar seu território o mais rápido possível. Depois de alguns tapas, o crocodilo não ousa mais ficar ali, e percebendo que mexeu com o cara errado, vai embora. Não são apenas os répteis que têm dias ruins. Até os reis da selva podem ser derrotados por criaturas aparentemente mais inofensivas. As lutas infelizes dos leões com búfalos, hipopótamos, mangustos e cães estão a seguir nesse episódio. Mangusto. Alguns anos atrás, um fotógrafo da vida selvagem filmou um encontro incomum entre um mangusto e 4 leões na Reserva Nacional Masai Mara, no Quênia. Parece que não há muito para falarmos aqui. Mesmo um leão não teria problema em lidar com um animal tão pequeno, ou até mesmo com um bando inteiro. Mas não subestime o mangusto. Não se esqueça de como ele é ágil e hábil para derrotar cobras venenosas. O mangusto, percebendo que não havia recuo, começou a gritar com seus inimigos. Então decidiu atacar diretamente e pegou um dos leões. Os predadores claramente não esperavam tal ataque e ficaram confusos, permitindo que o mangusto escapasse. Depois que os predadores se reuniram em volta do mangusto, ele não se sentiu em segurança e saiu novamente, gritando ensurdecedoramente para os leões e atacando-os repetidamente com um olhar muito beligerante. Os predadores desnorteados até começaram a recuar enquanto tentavam agarrar o mangusto. O leão deu um tapa no mangusto, mas isso não foi nada para o bichinho. No final, a fera conseguiu escapar ilesa novamente. Cão.
Todos os caninos são predadores, e os cães não são uma exceção. Mas nem dois predadores são iguais. Um leão deve ser capaz de lidar com um cão sem muita dificuldade. Ou não. Como se vê, não é tão simples. Alguns anos atrás, um vídeo incomum foi feito na Tanzânia. Mostra um leão e uma leoa se aproximando de um cachorro latindo muito alto. Chamou a atenção deles. De acordo com o cinegrafista, o cachorro distraiu os leões com seus latidos durante o acasalamento. Isso é um bom motivo para dar um chute na cara do cachorro. Mas o cachorro não quer apanhar. De repente, ele ataca o leão. O grande felino atordoado recua diante do ataque furioso de um adversário muito inferior e dá o fora. Em algum momento, o cachorro perde o interesse pelo leão e sai sozinho. O leão não alcança o cachorro. Tudo o que fez naquele dia foi se envergonhar na frente da fêmea. A fêmea deve ter procurado outro leão depois. Zebra. A zebra é um dos snacks favoritos dos leões. Como regra, os leões lidam com essas criaturas listradas sem problemas. Mas não pense que as zebras são completamente inofensivas. Elas são bem capazes de enfrentar até mesmo os reis da selva. Nessa filmagem vemos uma leoa à espreita. O predador avista uma manada de zebras nas proximidades e parte para o ataque. As zebras se dispersaram quando notaram a leoa, mas eram tantas que o predador definitivamente tinha que pegar alguém. E assim aconteceu. Quando a nuvem de poeira se dissipa, vemos a leoa deitada de costas. Ela agarra uma das zebras e está segurando ela com força. Mas a zebra não desiste fácil. Ela logo consegue se libertar. Fugindo, ela ainda conseguiu acertar a leoa algumas vezes. A predadora ficou sem o jantar e foi forçada a admitir a derrota, deixando o campo de batalha deprimida. Girafa. As girafas, ao contrário das zebras, não costumam ser atacadas por leões, porque são muito grandes e não são fáceis para os leões derrubá-las. No entanto, os leões caçam girafas e às vezes o fazem com sucesso. Mas não sempre. Alguns anos atrás, turistas filmaram um episódio interessante no Parque Nacional Kruger, na África do Sul. Um bando de leões ataca uma girafa que parecia ser uma presa fácil para eles. A girafa avista os grandes felinos e começa a correr. Esse momento não foi capturado em vídeo. Mas o evento principal foi pego pela câmera. Os leões alcançaram a pescoçuda e a cercaram. Alguns agarraram suas pernas e uma das fêmeas conseguiu pular nas costas da girafa e agarrar seu pescoço. Mas a girafa não desistiu. Continuou avançando apesar da leoa em suas costas e dos leões que a arrastavam penduradas em suas patas. A leoa em suas costas aparentemente não conseguiu infligir uma mordida suficientemente dolorosa. As predadoras que atacaram a girafa por baixo também não tiveram sucesso. O confronto terminou empatado. Os leões deixaram a girafa sozinha e continuaram seus negócios, enquanto a gigante comprida prudentemente foi para outro lado. Hipopótamo. Os hipopótamos geralmente não são caçados por leões. Seria ainda mais difícil do que no caso das girafas. Você pode apostar. Não é tão fácil derrubar um animal de tantas toneladas. E, no entanto, a relação entre esses animais não é das mais calorosas. Às vezes, os leões incomodam os hipopótamos. Nesse vídeo, podemos ver, por exemplo, uma leoa se aproximando de um hipopótamo que está descansando. É difícil chamar isso de ataque, mas a leoa definitivamente levou as coisas longe demais, enfiando o focinho no gigante. O hipopótamo, é claro, não gostou. Ele pulou em um piscar de olhos, alcançou a leoa, que já havia percebido que estava se metendo com o oponente errado, e mordeu sua cabeça. Somente por algum milagre a leoa conseguiu morder o hipopótamo na boca. O gigante afrouxou o aperto e o predador conseguiu escapar. Um pouco mais e nada sobraria da cabeça do grande felino. Búfalo. E aqui outro gigante africano. Os búfalos são criaturas poderosas, mas mesmo esses touros grandes são frequentemente atacados por leões. Isso é especialmente comum no Parque Nacional Kruger. E é daí que vem esse vídeo. De acordo com o cameraman, os leões perseguiram o touro por cerca de 45 minutos. A certa altura, os leões decidiram atacar o búfalo agarrando-o pelas costas. O búfalo conseguiu revidar, mas um dos leões continuou a caçada, agarrando o búfalo novamente e jogando-o no chão. Teria acabado em pouco tempo, mas seus congêneres vieram em socorro do touro. Um deles correu para o grande felino, pegou-o com os chifres e jogou-o no ar. Como se isso não bastasse, o touro cutucou o leão com seus chifres algumas vezes e depois o ergueu sobre si mesmo. Isso foi o suficiente. O leão fugiu e aparentemente nunca mais atacou o búfalo. Texugo do mel. Se você não sabe o que é o texugo do mel, pode pensar que é um animal inofensivo que costuma ser atacado por predadores. Quando na verdade ele é o animal mais destemido, maluco e imprevisível do mundo. Não é um problema para ele lutar com uma cobra venenosa, porque o veneno não afeta o texugo do mel.
Ele pode devorar um escorpião vivo ou entrar em confronto com leões. Nessa filmagem, vemos 6 leões enfrentando 2 texugos do mel. Dos 6 grandes felinos, 4 eram jovens. Os filhotes de leão atacaram um dos texugos do mel, pensando que era uma presa fácil. Mas não era. Era como se os texugos do mel não sentissem nada e começassem a lutar sozinhos. As mães leões vieram ajudar. Pegaram o texugo do mel, começaram a rolar no chão e desgastá-lo. Mas isso não ajudou. O texugo do mel se libertou, continuou a lutar como se nada tivesse acontecido e conseguiu morder uma leoa também. Todos os 6 gatos tomaram a única decisão certa: fugir de um monstrinho invencível. Os leões não são os únicos animais do planeta que às vezes atacam os oponentes errados. A mesma coisa acontece com outros animais. Vamos tirar nossas mentes dos reis da selva e olhar para esses casos. Fique ligado. Na segunda parte do episódio eu vou mostrar o que acontece quando outros animais atacam ou se metem com os oponentes errados. Vamos dar uma olhada em outros grandes felinos um pouco mais. Mas primeiro vamos passar da África para a América do Sul. É lá que vivem as onças, parentes dos leões e alguns dos maiores e mais perigosos felinos do mundo. Existem pelo menos 87 espécies animais observadas na dieta das onças. Parece que a onça pode lidar com qualquer animal, ainda mais com tamanduá. Mas isso nem sempre acontece. Esse vídeo, feito por turistas no Brasil, mostra uma onça à espreita em um charco para atacar um tamanduá-bandeira bebendo do rio. A onça está prestes a atacar as costas do tamanduá, mas não o faz a tempo. O tamanduá se vira e a caçada termina aí. A onça deixa o tamanduá fugir, mas segue olhando de relance. Você pode dizer que o tamanduá teve sorte, mas isso é você quem diz. Esse tamanduá não é tão menor do que a onça, e em caso de briga pode feri-la gravemente com suas enormes garras. Então parece que a onça se meteu com o oponente errado de qualquer forma. Ou melhor, estava prestes a se meter. O urso é um dos predadores mais aterrorizantes e perigosos do planeta. Quase não tem inimigos naturais na natureza, o que significa que o urso pode matar quase qualquer animal. Mas há uma criatura que nem um urso consegue lidar. E essa criatura é... um gato. Parece estranho, mas realmente é verdade. Pelo menos um caso que aconteceu recentemente faz você acreditar. Há alguns meses, um vídeo interessante feito na Rússia chegou na internet. E nele vemos como um urso pardo selvagem chega ao local de descanso de algumas pessoas. Aparentemente, o predador foi atraído pelo cheiro de comida cozinhando no fogo. Mas ele não conseguiu chegar à comida ou às pessoas. Outro predador, um gato doméstico, entrou em seu caminho. O gato não recuou, mesmo que seu adversário fosse muitas vezes maior, mostrando que o urso tentava atacar o oponente errado. O gato se postou com raiva para o urso. Não se moveu e esmagou o urso com pressão psicológica incrível. O urso balançou sua pata para o adversário várias vezes e ficou ameaçadoramente nas patas traseiras, mas no final decidiu não se envolver em uma briga com o bravo gatinho e voltou para a floresta. Ele fez a coisa certa. E por último, vamos para o mar. Há muitas criaturas vivendo lá, incluindo polvos e tubarões. Em qual criatura você apostaria se uma briga acontecesse entre elas? Eu tenho certeza que muita gente apostaria no tubarão, mas não é tão simples assim no mundo animal. Às vezes, um polvo pode ser mais perigoso do que um predador dentuço. Aqui vemos um vídeo feito com uma câmera subaquática, por exemplo. Um tubarão de Recife, um peixe bastante perigoso, nada perto do polvo gigante. Mas naquele dia ele cometeu o erro de nadar no território do molusco. O polvo lançou tinta no tubarão, desviou sua atenção e começou a enrolar seus tentáculos ao redor da criatura dentuça. Embora o tubarão tenha resistido, o polvo não afrouxou e impediu que o tubarão abrisse suas mandíbulas. No final, o predador se tornou uma vítima. Enquanto muitos animais usam formas verdadeiramente primitivas para caçar, alguns criam e inventam armadilhas complexas que lhes permitem pegar suas presas com facilidade. Da armadilha de folhas da aranha à isca incomum da tartaruga predadora. Essas e outras armadilhas de predadores interessantes, assim como batalhas legais de animais que foram filmadas, estão a seguir nesse episódio. Gato maracajá. Conhece esse felino que não é muito falado. O gato maracajá. Esse predador fofinho se parece um pouco ao mini leopardo, mas esse gato malhado de cauda longa é um primo mais novo da jaguatirica. Ele vive nas florestas úmidas e densas da América do Sul e Central, e até no México. Ele não se importa de comer ratos, esquilos, gambás, pequenos animais emplumados e até pequenos macacos. Eles podem caçar tanto no chão quanto na copa das árvores.
Nas árvores, eles se sentem como peixes na água. Eles podem pular habilmente de galho em galho. Suas patas traseiras podem girar 180 graus no tornozelo. Isso ajuda eles a permanecerem com segurança na copa da árvore, mesmo pendurados de cabeça para baixo, enquanto os membros da frente podem ficar completamente livres. Ele é muito inteligente e astuto, e sua armadilha é sonora e vocal. As táticas de caça desses gatos foram notadas por biólogos. Eles observaram um gato de cauda longa caçando um grupo de 8 micos. Aproximando da árvore onde esses macacos se alimentavam, o gato começou a emitir sons semelhantes aos choros dos bebês micos. Ouvindo os choros, os macacos desceram da árvore, e foi aí que o gato maracajá tentou atacar. Embora a tentativa não tenha sido bem sucedida, os cientistas tomaram conhecimento dessa engenhosa tática de caça, e agora sabemos disso também. Tartaruga alligator. A tartaruga alligator é um grande indivíduo de tartarugas de água doce encontrada em lagos, rios e pântanos do sudeste dos Estados Unidos. Embora a tartaruga tenha uma mandíbula poderosa e garras grandes, esse predador é uma tartaruga e, portanto, não pode desenvolver alta velocidade para perseguir presas. Além disso, ela não consegue nem esconder a cabeça no casco. Portanto, ela usa um método muito incomum de caça. Ela pode ficar imóvel no fundo lamacento com a boca bem aberta, de modo que se assemelha a uma pedra inofensiva. A tartaruga tem um apêndice na ponta de sua língua rosa brilhante que se parece muito com um verme. Começa a atrair alguns peixes crédulos com esse apêndice. Assim que a vítima se aproxima de um verme tão apetitoso, a boca da tartaruga se fecha instantaneamente. Como se costuma dizer, esse réptil aquático carrega literalmente todas as suas armadilhas com ele. Aranha bolhadeira. Algumas espécies de aranhas não tecem teias interligadas, mas usam técnicas mais engenhosas para capturar suas presas. A aranha bolhadeira é uma delas. Tem o nome de bolhadeira, uma arma de arremesso que é um cinto ou um monte de cintos, às extremidades das quais são amarradas pedras redondas envoltas em couro. A aranha pega sua presa em um dispositivo semelhante, que balança no ar. É uma bola pegajosa em um fio longo e fino. Como regra, tal bola ou gota não excede os 2,5 mm de diâmetro. E consiste em uma mistura de uma substância venenosa pegajosa e fios torcidos cobertos com uma camada de líquido menos viscoso. Que animais caem nessa armadilha? A bola pegajosa pendurada na ponta do fio contém substâncias químicas especiais produzidas pelo próprio corpo da aranha, que emitem um cheiro específico que é liberado pelas mariposas fêmeas. A mariposa macho é enganada e voa para a fonte do perfume atraente. A aranha, vendo a vítima, começa a balançar seu laço como um vaqueiro. A aranha ataca e a mariposa enganada é colada à bola com firmeza. Depois disso tudo, o que resta é puxar a vítima para mais perto, enrolá-la em fios e iniciar a refeição. Vermes aveludados. E esses são os invertebrados terrestres que amam a umidade e podem ser encontrados nas florestas tropicais do hemisfério sul. São chamados de Onychophora, ou vermes aveludados. Por que aveludado? Porque a superfície de sua pele é coberta de pelos minúsculos, e se alguém realmente quiser passar um dedo sobre o seu corpo, parecerá que estará tocando um veludo. Se o verme aveludado avistou sua presa, ele não tentará alcançá-la. É extremamente lento e sem pressa. Portanto, a natureza deu-lhe um mecanismo muito astuto. Para capturar sua presa, o verme aveludado a imobiliza com um muco especial. É lógico. Com o que mais ele faria isso? Ele procura presas em potencial sobre a cobertura da noite e as encontra graças às correntes de ar que pequenos insetos descuidados criam quando se movem. O verme aveludado tem glândulas especiais perto da boca, das quais libera muco na vítima. Os vermes famintos geralmente não perdem tempo com todos os tipos de preliminares e imediatamente passam a usar o muco. Um tiro geralmente é suficiente para cobrir completamente a vítima com essa substância viscosa. O muco solidifica, a vítima não consegue sair dela e logo se vê comida pelo verme. Bem desse jeito. Há muitas maneiras de pegar uma presa cobiçada. Vamos concordar que as armadilhas são realmente incríveis. Mas não menos incríveis são as lutas épicas e interessantes que foram filmadas. Vamos dar uma olhada nelas. Leões e hienas. Visitantes de um parque nacional na África do Sul testemunharam uma hiena sendo emboscada por leões. A hiena estava indo para a água de forma bastante descuidada e, é claro, não percebeu os predadores. Ela estava em apuros. A hiena, no entanto, rapidamente percebeu o que estava acontecendo, virou-se e fugiu. O animal foi mais rápido que seus perseguidores, que acabaram por desistir da perseguição. A propósito, a velocidade máxima que elas podem desenvolver é de 60 a 65 km por hora. Os leões são mais rápidos, correm a cerca de 80 km por hora. No entanto, os grandes felinos não se esforçam muito nesse caso. Reserva de caça Masai Mara, no Quênia. Um clã de hienas ataca uma leoa.
No entanto, não foi a melhor opção, pois suas parentes vieram em socorro do gato predador. Os turistas filmaram a batalha de tirar o fôlego. Primeiro, um grupo de uma dúzia de hienas ataca a leoa. A luta violenta dura cerca de 30 segundos, e elas quase conseguiram derrotar o predador. No entanto, reforços felinos chegaram à leoa a tempo. As hienas, obviamente, eram mais numerosas. No entanto, não se esqueça com quais criaturas elas se meteram. As leoas conseguiram dispersar instantaneamente o clã e salvar um membro de seu grupo. Tigre e macaco. Na Índia, um tigre tenta pegar um macaco de uma árvore e é preso por seu próprio desejo. A filmagem mostra o tigre subindo nos galhos para se aproximar do macaco sentado no topo da árvore. Mas ele falha miseravelmente. No momento em que o tigre está prestes a atacar sua presa em potencial, o macaco esperto simplesmente pula em outro galho. Como resultado, a criatura listrada perde o equilíbrio e cai no chão. Após a queda, o tigre finge que nada aconteceu, como se estivesse tudo normal. Ele estava apenas descansando. Leopardo e javali. Aqui temos outra cena espetacular com um desfecho inesperado. No Parque Nacional Kruger, na África do Sul, turistas testemunham um ataque de leopardo a um javali. Na verdade, o felino ia atacar o impala, mas algo deu errado e o predador avista a toca em que o javali estava escondido. Esse indivíduo é uma presa mais difícil do que o impala. Mas aparentemente o fato de ser maior e, portanto, mais nutritivo faz com que o grande felino desista do impala. Assim que o javali saiu da toca, o leopardo atacou. O javali guinchou para todos ouvirem. Provavelmente poderia ter acabado, mas aqui estava a hora de um desfecho inesperado. Uma hiena apareceu do mato. O leopardo avistou o competidor e perdeu o controle da situação por um segundo. O javali se aproveitou disso, se libertou e escapou. Leão e leopardo. O leopardo estava cochilando pacificamente em uma ribanceira, o que não deveria ter sido feito. Ele devia estar com muita sede no calor e estava sonhando seu 10º sonho, mas um leão apareceu no horizonte. Ele caminha calmamente na direção do leopardo adormecido sem perdê-lo de vista por um momento. Aqui o leão já está a uma distância de uma pata estendida. O leopardo desperta bruscamente momentos antes da investida do leão. Percebendo que não há chance de vencer, o leopardo simplesmente foge do rei da selva. E com razão, o leão é muito maior que ele. Pica-pau e serpente. Você pode ver uma cobra rastejando para dentro da árvore de um pica-pau bico pálido. Certamente poderia haver ovos ou até filhotes. O pica-pau começa seu ataque. Começa a bicar o predador que havia invadido sua casa. Em algum momento, a cobra agarra firmemente o pescoço do pássaro, mas não foi possível segurar o pica-pau. O pássaro não desistiu e ainda quis fazer alguma coisa, mas em vão. No final, sua força enfraquece e ele voa para longe. Mas não foi uma derrota. Um oponente inicialmente superou o pica-pau de várias maneiras. Coelho e cobra. Aqui temos mais uma batalha épica envolvendo cobra. Dessa vez, uma lutando com uma coelha. A mãe conseguiu afugentar o réptil de seus bebês recém-nascidos. O animal de fato estava em uma situação crítica e mostrou o verdadeiro heroísmo. A coelha não apenas pula na cobra, que descaradamente invadiu seu ninho, mas também continua a atacá-la com a mesma ousadia e agressividade. O réptil toma a decisão certa quando começa a rastejar para longe dali. Não só a coelha é capaz de fazer ações malucas. Os primatas, por exemplo, se comportam heroicamente quando seus descendentes são ameaçados. Babuínos arrancam uma criança da boca do crocodilo, atacam um leopardo e roubam filhotes de leão. Do que mais os primatas são capazes? Vamos descobrir. Babuínos. Os babuínos são um dos principais macacos da África. São primatas com relações sociais altamente desenvolvidas que nunca vivem sozinhos. Pode haver até 80 indivíduos em uma tropa desses primatas. Os membros da tropa viajam, comem e dormem juntos. Não surpreendentemente, os predadores raramente atacam os babuínos, pois apenas os mais corajosos se movem contra essa horda. Além disso, os babuínos são destemidos e astutos. Eles roubam filhotes de leão para acabar com eles. Se esses primatas pudessem falar, explicariam suas ações da seguinte forma. Se não matarem o filhote de leão, em alguns anos o filhote de leão se tornará o rei da selva e será uma ameaça para eles. Tu sabes o que é um leão? Os leões comem tipos como nós. Mas é tão pequenino. Mas vai ficar enorme. Em geral, os leões não gostam de babuínos e até têm medo deles. Os crocodilos, por outro lado, não têm muito medo de babuínos. Nessa filmagem, vemos uma tropa de babuínos chegando ao poço, apesar do risco de haver um crocodilo na água. E assim aconteceu. O crocodilo correu para a fêmea com o bebê e arrancou-o de sua barriga. A fêmea imediatamente correu para salvar o filhote e correu para o crocodilo. Ela lutou até que o réptil soltou o bebê. Por fim, o réptil abriu as mandíbulas. Mas era tarde demais. O crocodilo já havia conquistado o bebê.
A propósito, os babuínos protegem não apenas seus bebês, eles defendem seu território com a mesma ferocidade. Eles não têm medo de ninguém, mesmo de predadores formidáveis como leopardos. Ao avistar um predador, os babuínos fazem tudo ao seu alcance para afastá-lo de seu habitat. Nessa filmagem, vemos um leopardo saindo para caçar babuínos antes de escurecer. Esse foi um grande erro do grande felino, porque os babuínos não enxergam bem no escuro. O macaco aproveitou o erro do grande felino e começou a atacá-lo, gritando. O leopardo golpeou com as patas, mas o babuíno não desistiu. Seu comportamento era muito agressivo. O predador claramente não esperava tal resposta. Ele tentou em vão agarrar suas patas a um galho para não cair, mas suas tentativas não tiveram sucesso. O leopardo fugiu envergonhado e desapareceu no mato. Ataque do macho. Grandes primatas não costumam ser vítimas de predadores, especialmente quando se trata de gorilas, os maiores macacos do planeta. Na verdade, eles não têm inimigos em seu habitat natural, mas muitas vezes são esbofeteados por seus próprios congêneres. Nesse vídeo feito em um aviário, vemos um bebê gorila brincando e explorando o mundo. A certa altura, um macho corre até ela, agarrando-a pela nuca e jogando-a de lado agressivamente. A fêmea imediatamente corre em seu socorro. A mãe fica ao lado do bebê e mostra ao macho que é melhor não continuar. Depois de alguns segundos, ele recua e a fêmea toma o filhote sob seu controle pessoal. A luta entre congêneres não é tudo de interessante sobre os gorilas. Há muitas outras coisas interessantes sobre eles para contar e mostrar. Por que não fazê-lo agora? Fique ligado para conhecer melhor os gorilas e aprender muito mais sobre esses primatas. Não pense que os gorilas só brigam com seus filhotes. Esses enormes primatas estão basicamente constantemente descobrindo coisas entre si. Então os gorilas lutando entre si não é uma coisa incomum. Um ótimo exemplo é esse vídeo de 2015. Um gorila macho está andando pelo recinto e em um ponto se dirige para outro macho. Ele vai atrás de um arbusto, sai alguns segundos depois e o primeiro macho corre para atacar. Os gorilas lutam por alguns segundos, demonstrando habilidades de boxe e luta livre. A luta termina rapidamente e os rivais se dispersam. Esse duelo foi mais uma luta de aquecimento. Ou talvez fosse uma demonstração para o público do zoológico. Em geral, embora os gorilas lutem entre si, eles geralmente o fazem de maneira calma e amigável. Eles podem lutar entre si sem entusiasmo, por exemplo. Existem vários fragmentos de tais lutas na internet. Como você pode ver, em tais lutas, os gorilas não perseguem o objetivo de ferir uns aos outros, mas simplesmente se divertem. Podemos ver aproximadamente a mesma coisa em humanos, quando um irmão mais novo luta com um irmão mais velho. Embora a luta lúdica e cuidadosa seja uma parte importante da vida dos gorilas, eles geralmente lutam de verdade. E aqui está um bom exemplo. Esses dois machos estão descobrindo as coisas a sério. Eles estão agarrados um ao outro e não vão deixar o oponente sozinho. Os machos lutam furiosamente e agitam os braços até que um deles desista. Ele obedientemente abaixa a cabeça e recua. O vencedor continua empurrando, tentando continuar a luta, mas o gorila perdedor claramente não vai sofrer uma revanche imediata. E até olha em volta para ter certeza que não vai levar um golpe nas costas. Essa luta foi um bom exemplo de domínio. Em geral, o domínio é uma das principais qualidades dos gorilas, e quase o significado de suas vidas. Os machos se esforçam para se mostrar em toda a sua glória e confirmar seu status dominante, não apenas lutando. Esse macho, por exemplo, corre ao redor do recinto, intimidando seus congêneres, pula e simplesmente demonstra sua força e resistência em todos os sentidos. É assim que os machos mostram quem manda e chamam a atenção das fêmeas. Claro que tudo isso é acompanhado pela reconhecida batida no peito. Esse é provavelmente o recurso de gorila mais famoso que você conhece. Mas você sabe por que os gorilas batem no peito? De acordo com um novo estudo, o gorila abre as costas e dá um tapinha no peito para não apenas mostrar sua superioridade. O gesto fornece informações sobre o tamanho real do macho, exibindo competitividade ao invés de exagerá-la. Força! Bater no peito e esforçar-se para se mostrar em toda a sua glória e domínio está longe de ser exibicionismo. Tudo tem relação com o incrível poder dos gorilas. Esses primatas são muito fortes e resistentes. Os cientistas realizaram um estudo e descobriram que o gorila é cerca de 10 vezes mais forte que um humano adulto. Embora alguns pesquisadores acreditem que esse enorme primata seja 12 vezes mais forte que nós. Um gorila adulto pesa cerca de 150 ou 200 quilos. E a maior parte desse peso é devido aos músculos desenvolvidos do gorila. Usando seus poderosos braços, eles podem atingir seus congêneres, jogar toras e levantar e mover objetos 10 vezes mais pesados que seu peso. O gorila não tem apenas mãos poderosas, mas também um corpo inteiro poderoso. Funciona como um ariete. Veja como apenas um salto desse primata feroz fez com que o vidro blindado rachasse. É melhor nunca mexer com um monstro desses. Contato visual.
É claro que um ser humano com noção não chegaria perto de um gorila, mas essa não é a única coisa que pode irritar um macaco. Basta olhar um gorila nos olhos a uma distância suficientemente grande para que o primata fique com raiva. Eles realmente não gostam de encaradas. O contato visual direto com eles significa uma tentativa de domínio e um desafio. Na melhor das hipóteses, ele vai bater no peito com os punhos e rugir alto. E na pior das hipóteses, pode correr até um humano e empurrá-lo ou bater na parte de trás da cabeça com a palma da mão. Pode parecer nada, mas não se esqueça do quão forte é um gorila. Um tapa desses pode nocauteá-lo. A equipe do zoológico de Roterdã originalmente resolveu o problema do contato visual com os gorilas. Eles dão aos visitantes óculos de papelão com olhos desenhados e buracos que permitem que você veja atrás deles. Usando esses óculos, você pode olhar diretamente nos olhos do primata e não ter medo de que eles barrem no vidro do recinto tentando atacá-lo. DNA. Embora os gorilas dificilmente possam ser chamados de melhores amigos do homem por causa de sua disposição agressiva, esses primatas são de fato nossos parentes muito próximos. Há alguns anos, os cientistas determinaram que geneticamente os humanos são quase indistinguíveis dos gorilas. Nossos genomas diferem em apenas 1,6%. Nossas linhagens evolutivas se dividiram entre 12 milhões e 8 milhões e meio de anos atrás. Embora um pouco mais de 1,5% seja um número impressionante, os gorilas não são nossos parentes mais próximos. Chimpanzés e chimpanzés bonobos são ainda mais intimamente relacionados aos humanos geneticamente. A correspondência de genoma é próxima de 100%. Espécies. Infelizmente, chimpanzés e bonobos estão entre as espécies ameaçadas de extinção. Então, os cientistas estão trabalhando duro para salvar nossos parentes mais próximos do mundo animal. Mas isso é ainda pior para os gorilas. O gênero gorila é dividido em duas espécies, o gorila ocidental e o gorila oriental. As duas espécies estão à beira da extinção. Os gorilas orientais estão particularmente mal. Estima-se que restem apenas 5 mil deles na natureza. É possível que já nesse século percamos uma das espécies animais mais incríveis e um dos nossos parentes mais próximos do reino animal. Todo mundo sabe o que são predadores: ursos, crocodilos, leões, tigres, águias, lobos e assim por diante. Todos eles caçam, mas você sabia que até algumas plantas fazem isso? Algumas delas habilmente atraem insetos para si mesmas. Outras se alimentam de vermes e sapos, e outras ainda tentam pegar não apenas sapos, mas também pássaros. Vale a pena dar uma olhada. A seguir eu vou mostrar as plantas que comem animais e falarei sobre os outros representantes mais inusitados da flora do planeta. Dionéia. Talvez a planta carnívora mais popular que a imagem involuntariamente vem à mente quando se trata de plantas carnívoras é a Dionéia. Tem reflexos incríveis que a ajudam a comer insetos e às vezes até sapos. Suas folhas podem secretar néctar doce, cujo cheiro é bom para atrair animais. No entanto, essa planta tem outro as na manga, se a presa não se apaixonar por ela. A Dionéia de Vênus é capaz de brilhar graças à sua radiação fluorescente. Permite que a planta atraia insetos mesmo em tempo nublado. Curiosamente, quando a Dionéia captura sua presa, ela não procede imediatamente à digestão. A planta ainda calcula se o alimento pode compensá-la pela energia que será gasta na digestão. Caso contrário, ela libera o inseto. Os amantes de coisas exóticas apreciariam uma flor como uma planta de interior, então a Dionéia pode ser encontrada cada vez mais frequentemente em floriculturas. Nepente é uma planta incrível em tudo, até no nome. Seu nome vem da mitologia antiga, onde a erva do esquecimento, nepente, era chamada de maneira semelhante. Também é interessante que a nepente também seja chamada de planta tropical de jarro, ou copo de macaco. Isso porque você pode beber o líquido que está nas pétalas, mas apenas por cima. Você pode obter cerca de 1 gole de água pura de cada uma. Diferentes espécies de nepente usam diferentes dispositivos de captura. Em algumas espécies, a borda superior larga do jarro é coberta com uma película de água, da qual os insetos deslizam e caem na armadilha, enquanto outras espécies têm um revestimento ceroso especial no interior do jarro, o que também facilita o deslizamento. Segundo especialistas, diferentes estratégias de caça estão relacionadas à especialização alimentar. Biblis. Biblis é uma planta predadora que é um pequeno arbusto, geralmente com até 50 centímetros de altura. Uma exceção a essa regra é a Biblis gigantea, que pode atingir até 70 centímetros.
As flores dessas plantas são geralmente de cor roxa, mas as brancas também podem ser encontradas. O método de caça é semelhante a muitas outras plantas predadoras. O líquido pegajoso secretado pelos pelos agarra a presa, não permitindo que ela escape. Bíblis geralmente se alimenta de insetos, caracóis, sapos, mas às vezes até pequenos pássaros são capturados. O principal habitat da planta é o norte da Austrália e o sul da Nova Guiné, assim como pequenas áreas da Austrália Ocidental. Sendo bastante caprichosas a temperaturas quentes, as bíblis preferem solos pantanosos e úmidos. Curiosamente, ela também é procurada por jardineiros e amantes de plantas exóticas de interior. Você gostaria de ter uma planta de estimação tão predatória? Diz para mim nos comentários e fique ligado para ver outras plantas carnívoras além de arbustos dançantes e autoinflamáveis. Planta cobra. Darlingtonia californica, também conhecida como planta cobra, continua a linha de predadores que você pode encontrar no terreno pantanoso. Aliás, essa planta te lembra alguma coisa? Para mim, suas folhas parecem uma cobra pronta para atacar. Daí o nome da planta. Darlingtonia californica é considerada um gênero raro da família Sarraceniaceae e é cuidadosamente protegida pela Convenção de Washington. O alcance da planta cobra na natureza é severamente limitado, compreendendo uma área relativamente pequena entre os estados americanos de Oregon e Califórnia. Dependendo dos fatores ambientais, as folhas da planta cobra podem crescer até 1 metro de comprimento, e suas grandes flores podem crescer até 6 centímetros de diâmetro. A predadora captura suas presas atraindo-as com o cheiro que emite. Na superfície interna da folha existem nectários que secretam néctar, que por sua vez atraem insetos. As paredes das armadilhas de folha são cobertas de pelos que permitem que os insetos se movam apenas para dentro. Não há como voltar. Os insetos caem nas armadilhas das quais não podem mais escapar. Eles se dissolvem nos sucos digestivos e a planta recebe os nutrientes necessários. Curiosamente, elas podem ser chamadas de verdadeiras conhecedoras de iguarias, já que comer insetos nesse caso só pode ser chamado de lanche. Os principais nutrientes, por outro lado, vêm através do sistema radicular da Darlingtonia californica. Utricularia. Utricularia é uma planta predatória aquática. Pode ser caracterizada como uma planta aquática borbulhante de tamanho médio com flores de verão amarelas brilhantes. Encontradas em todos os continentes, exceto na Antártida, essas plantas predadoras capturam suas presas como uma armadilha inteligente que suga pequenos insetos e lombrigas. Esses insetos compõem a maior parte de sua dieta. É uma planta aquática flutuante que pode ser observada em águas lentas ou estagnadas em valas, lagoas e pântanos. A horticulária tem armadilhas em suas folhas formadas por sacos ou vesículas membranadas. São plantas pequenas e em forma de pera. Cada vesícula possui uma abertura fechada por uma tampa suspensa. O mecanismo de preensão consiste em 4 cerdas rígidas próximas à borda livre inferior da tampa. Quando o inseto entra em contato com essas cerdas, os pelos deformam a borda inferior da capa, forçando-a a abrir rapidamente. A água então puxa a presa para dentro. A horticulária geralmente ataca pequenos insetos, crustáceos e até algas. Mimosa pudica. Em seguida é uma flor com um nome engraçado. Essa planta é um subarbusto herbáceo nativo da América do Sul. Seu habitat agora é muito mais amplo. Pode ser encontrada na Ásia tropical e na África. Em condições naturais, o subarbusto pode atingir uma altura de 1,5 metro. No entanto, as plantas decorativas em um parapeito da janela crescem a apenas 30 ou 40 centímetros de altura. Essa planta floresce muito bonita e vigorosa, e esse período dura 4 meses, de junho a setembro. As flores da planta são rosa e roxas, além de bastante grandes e numerosas. A história da maioria das plantas ornamentais poderia ser concluída nesse ponto. Mas esse definitivamente não é o caso dessa planta, pois sua principal característica não é essa, mas sua capacidade de dobrar e inclinar as folhas em resposta a um incômodo. Curiosamente, se a exposição cessar e não for retornada dentro de meia hora, as folhas se abrem novamente. Esse comportamento é simplesmente explicado pela ciência moderna. Suas folhas são pontilhadas com áreas sensoriais que respondem à pressão. Quando você toca a planta, o fluido acumulado nas membranas celulares corre para o ponto de contato. No entanto, sob o peso da água, as folhas afundam e se enrolam por um tempo. E aqui está um fato fascinante que definitivamente merece sua atenção. Essa incrível flor tem a capacidade de aprender sozinha. Embora seja apenas uma planta, ela pode analisar e lembrar o resultado de cada contato. Se não for ameaçada por um certo tipo de contato, ela deixará de enrolar suas folhas em resposta a esse estímulo, pois usa muita energia para fazê-lo. Se a mimosa pudica se move apenas quando alguém a toca, essa planta simplesmente não consegue parar de dançar.
O nome científico para esse pequeno arbusto é Codariocalix motorius ou Desmodium. É uma planta que pode agitar suas folhas quase sem parar. No entanto, ao entardecer e à noite a festa para, mas com o amanhecer o movimento volta. Essa planta é um arbusto perene, atingindo 1,3 metros de altura. Curiosamente, é muitas vezes chamado de planta de telégrafo entre as pessoas. Pode ser cultivada em casa. Para fazer isso, você precisa escolher um solo arenoso adequado e seguir a rega correta. A planta pode agitar suas folhas incansavelmente durante todo o dia, mas no caso de repentinamente faltar umidade ou ficar doente, seus movimentos pararão e ela entrará em hibernação até que esteja totalmente recuperada. De fato, todos esses movimentos rotativos são feitos para formar um fluxo de ar e assim proteger a coroa da planta de superaquecimento. Essa peculiar reação protetora contra o sol escaldante causa uma impressão duradoura naqueles ao seu redor. Cistus. A cistus é uma bela planta que adorna o solo com flores grandes e brilhantes, e suas folhas e caules exalam um odor agradável. Existem cerca de 5 dúzias de espécies de arbustos e subarbustos perenes, cujas folhas e caules jovens são cobertos por uma densa camada de pelos glandulares. Eles não apenas fornecem proteção, mas também produzem uma resina aromática chamada incenso. No entanto, esse não é o incenso que é usado nos serviços divinos. No entanto, a resina de cistus é usada desde a antiguidade pelos povos para fins de perfumaria e medicina. Hoje em dia, a planta perfumada é usada para a produção de chá. Os fabricantes afirmam suas propriedades mágicas, mas os cientistas ainda não conseguiram comprová-las. Mas a coisa mais surpreendente sobre essas plantas, é claro, não é isso. Os pesquisadores ficam mais surpresos com o alto sacrifício que a planta faz sob certas condições. Os óleos essenciais liberados pelas folhas e caules podem causar a combustão espontânea do arbusto se a temperatura do ar exceder 32 graus Celsius. Como resultado, as cinzas são deixadas do arbusto, fertilizando o solo para permitir que novas plantas cresçam nele. Tal sacrifício poderia ser admirável se apenas os arbustos de cistus fossem queimados no fogo, mas no processo, vizinhos inocentes da planta queimam também, às vezes cobrindo vastas áreas. Bem, por hoje é só. Qual confronto desse episódio mais te impressionou? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.